Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ton famille n'a pas Jésus. Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et Seigneur. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Balancez là où tu es. Oh, tu es balance encore. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup être à la présence du Seigneur. J'aime beaucoup être à la présence du Seigneur. J'entends, aidez-nous par beaucoup sortir qu'on a pour interprétation de l'espace. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je salue ta présence et la présence des hommes de Dieu. Complémentation à la présence et à la présence dos homens de Deus. On acclame fortement Jésus pour tout ça. Vous m'avez donné la prédication 12h20. Pour tout, 14h, on est là. Maintenant, il y a 2h du temps, pasteur Kess. Minha aplicação é 2 horas, pastor. Et Christine a eu 12h. E Cristina veio do meio-dia. A Gabriela a eu 12h. E irmã Gabriela também veio. E depois ela tem 14h. Vocês têm que voltar para casa às 2 horas da tarde. Amen. Amém. Comment expliquer? Como explicar isso? Bien-aimé dans le Seigneur, bem amado Senhor, si tu es fidèle dans de petites choses, se você é fiel nas pequenas coisas, tu seras fidèle à des grandes choses. Você será fiel nas grandes coisas. Les travails là que tu respectes, que je dois me réveiller tôt pour aller battre le carton ou quoi, je ne sais pas. Aquele emprego que você respeita de se levantar cedo para ir bater ponto. Et c'est lui qui est la source qui te donne la santé de se lever, tu la négliges. E aquele que é a fonte que te dá a saúde para você se levantar, você negligência. Je l'ai toujours dit ça. E sempre digo à tous ceux qui partent aux États-Unis, a todos os Estados Unidos. Il y a l'un de mes fils qui m'a dit, pasteur, venez, on s'organise pour bâtir une église ici. Dos meus filhos me falou que pastor pode vir, vamos se organizar para construir uma igreja aqui. J'ai dit non, je ne peux pas venir aux États-Unis. Ele disse que não, eu não posso vir ir lá nos Estados Unidos. Vous m'avez donné l'attention au Brésil, là vous allez me tuer. Você me deram uma atenção aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos vocês vão me matar. Je suis estomaqué à tout ça. Eu fico mesmo admirado com tudo isso. J'ai dit non, je dois aller à l'Australie parce qu'il n'y a pas. Eu me digo, talvez brasileiro. Talvez depois tu ir em outros países que não tem aquelas pessoas não. Bien-aimé, bem amado, Dieu est Dieu des temps. Deus é Deus do tempo. Il respecte le temps. Ele respeita o tempo. Je n'ai jamais vu un Dieu. Eu nunca vi Deus comme lui, como ele. Et tous les Brésiliens, e todos os brasileiros, ils doivent aller au ciel. Eles têm que ir no céu. Si pour le temps, se por causa do tempo. C'est que moi j'ai béni dans ces pays. Uma das coisas que eu beneficiei nesse país, le respect de l'heure. É o respeito do tempo. Même si tu le vois, il boit l'alcool les dimanches, sachant que le lundi matin il sera au poste. Mesmo se você vê ele bebendo no domingo, você vai ver na segunda ele vai estar bem disposto para ir trabalhar. Ce sont les choses qui vont partir. São as coisas que são passageiras. Commencez à honorer Dieu. Começa a honrar seu Deus. Priez Dieu sous la pluie, sous les froideurs, tout comme ça, c'est très bien. Orar a Deus sobre o frio e tudo isso é muito bom.
10 horas você está ali na cama. Entra saindo aquela coisa que você está procurando, você nem sabe. O chinelo estava aí bem no cantinho aí, você começa a procurar. Alléluia. Amém. Moi je prépare mon éternité. Eu estou preparando a minha eternidade. Amen. Amém. Il faut venir à temps à l'église, c'est très important. Você tem que vir cedo na igreja, é muito importante. Les églises qui n'ont... Tu sais, il y a certaines confessions en gros qui ont la tête. Sabe, há certas igrejas que as pessoas não podem ir no céu. Pas respecter le temps. Eles respeitam o tempo. Les lobes à l'âme. Hoje eles não preparam em casa. En gros, que l'église, Eles podem ir na igreja 7 horas Tibutu. até 8 horas da noite. Vai la faire blanc. Ça va n'avoir. Aquela igreja não brinca com eles. Ça Paul peut mon bébé, tout le monde qui va confesser nos pays, il faut sauver ces questions. São Paulo também está sendo estragado, a gente está deixando todas as confissões vir para cá. On a une chance pour ton pays laïque. Ah. Il fallait qu'il fasse ça pour pouvoir. Amém. Alléluia. Amém. Ciment auto besoin d'un ciment. Oh. Sur le bâtiment ciment auto besoin de ça. Se é do cimento que está fazendo aquela obra. Bon, il sauve à toi, Mamadou. E nós, as pessoas do Mamadou. Alléluia. Amém. Quem é o rei? Je sais que tu vas repentir. Eu sei que você vai se arrepender. Et tu vas s'organiser avec Dieu. E você vai se organizar com Deus. Nous avons 30 jours de prière. Temos 30 dias de oração. Je crois le premier dimanche. Eu acho que no primeiro domingo. J'avais parlé chercher la face de Dieu. Eu falei sobre procurar a face de Deus. J'avais expliqué ceci. Eu expliquei o seguinte. Il y a beaucoup de gens. Há muitas pessoas. Ils prient. Eles oram. Mais ils n'orientent pas leur prière comme se doit. Mas ele não orienta a sua oração como se deve ser. Oui. Sim. Nous ne prions pas vraiment le Dieu. Não oramos mesmo Deus. Nous prions Dieu Père. Oramos o Deus Pai. Il est Père. Ele é Pai. Pourquoi? Por quê? Parce que dans le gouvernement céleste, Pois no governo celestial, il y a le Père et le Fils. há o Pai e o Filho. Quand on dit le Père, Quando se fala o Pai, c'est un esprit. é espírito. Le Père O Pai est une sémence. é uma semente. Le Père, O Pai c'est la source. é a fonte. Le Père, O Pai c'est un esprit. é espírito. Et l'esprit là, E aquele espírito, quand il est à l'éternité, quando ele estava na eternidade, il est esprit éternel. ele é o espírito eterno. Il n'a pas de temps. Ele não tem tempo. On l'appelait Ora, chamava ele Elohim. 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 Quand on sépare en syllabes, Quando se separa em sílabas, le El, o El c'est Dieu. é Deus. Le O Him c'est le Père. é o Pai. Et l'esprit E o Espírito a pensé pensou de créer la parole. de criar a palavra. C'est pourquoi la Bible dit. É por isso que a Bíblia diz. Jésus disait ceci. Jesus estava dizendo o Je seguinte: suis la première de ses œuvres. eu sou a primeira das suas criaturas. L'esprit a créé la O parole. Espírito cria a palavra. Alléluia. Amen. Et la parole E a palavra ne peut pas créer le monde. não pode criar o mundo. Oui, Sim, la parole a palavra. devait vêtir le corps. Ele precisava se vestir o corpo. Je fais comprendre. Será que você está entendendo? Je répète encore. Eu vou me repetir. Il faut comprendre cet enseignement. Você precisa entender esse ensinamento. Tu ne maîtrises pas la paternité. Se você não entender a paternidade, Même dans ta prière, mesmo na sua tu oração, ne seras pas exaucé. você não terá uma resposta. Parce que Jésus disait à ses disciples, Pois Jesus disse a seus discípulos: quand vous allez prier, quando vai orar, dites notre Père qui est aussi. diga: Pai nosso que está no céu. Première des choses, A primeira das coisas, il faut connaître la paternité. você precisa reconhecer a paternidade. Et quand on t'explique la paternité, E quando se explica a paternidade, je répète ça, eu vou me repetir. ce sont des bonnes phrases São as boas frases où tu peux mettre ça dans l'Instagram. pela qual você pode colocar no seu Instagram. Le gouvernement céleste O governo celestial est composé du Père está composto do Pai et du Fils. e do Filho. Et l'esprit là, Aquele Espírito qui est à que l'éternité. estava na eternidade. Quand on dit l'éternité, Quando se vai à c'est qu'il eternidade, n'a pas de temps. quer dizer que não tem tempo. Il n'a pas de temps. Ele não tem tempo. En éternité, Da eternidade à l'éternité. até a eternidade. Et celui-là, E aquele, il est esprit éternel. ele é o Espírito eterno. Et on l'appelait E chamava ele Elohim. Elohim. Mais il n'a ni commencement, O Deus que não tem nem o il início, n'a ni fin. nem o fim. Mais il avait une pensée Mas ele tinha de pensamento créer le monde. de criar o mundo. Et quand il a créé d'abord la parole, E quando cria a palavra, il n'était pas encore Dieu. ele ainda não era Deus. Quand il a créé les anges, Quando criou os anjos, il est devenu Dieu. ele se tornou Deus. Dieu signifie Deus significa celui qui est adorable. aquele que é adorável. Dieu Deus signifie significa celui qui est adorable. aquele que é adorável. Mais il ne peut pas sortir de l'éternité. Mas ele não pode sair da eternidade. Lui qui est esprit, Ele que é o Espírito,
conseguiu. Il ne peut pas les créer. Ele não pode criar. Pour créer, Para criar, il doit diviser l'éternité. ele precisa dividir a eternidade. Il a créé la ligne du temps. Ele cria a linha do tempo. Pendant qu'il entre dans le temps, E enquanto que ele entrou no tempo, Jean le voyait. João estava Il vendo. dit au commencement, Ele disse que no início c'était la parole. havia a palavra. Écoutez-moi, Escuta, quand la Bible parle de commencement, quando a Bíblia fala do início, celui que j'étais prêt, o texto que eu te il est à pregado, l'infini. ele é o Il infinito. est au-dessus du Ele commencement. é além do princípio. La parole a un A commencement. palavra tem um Et princípio. l'esprit n'a pas de Mas o commencement. Espírito não tem princípio. Écoutez-moi, Escuta, ce matin, nesta manhã, je suis en train de parler eu estou dizendo, aux esprits os qui Espíritos étaient à l'éternité. estão na eternidade, Ils sont venus sur la terre. que veio aqui na terra, Je répète encore, vou repetir, ceux qui ont des origines célestes, aquele que tem origem celestial, Dieu les a préparés. Deus o preparou. Il les a connus d'avance. Eles já o conheceram Il les a antes. fait dans l'église. Ele fez dom na Donc, igreja. il est écrit, Aí está escrito, c'est que Dieu a connu d'avance. aqueles que Deus já conheceu, Où c'est? onde? À l'éternité. Na eternidade. Dieu te connaît à l'éternité. Deus te conhecia lá na eternidade. Il te connaît à l'éternité. Deus já te conhecia na Il eternidade. te connaît à l'éternité. Ele te conhecia na eternidade. N'est-ce pas, il a dit à Jérémie, Será que não disse a Jeremias? avant que tu fisses naître, Antes de você nascer, quand tu étais une chromosome, tu t'avais choisi, eu te tu escolhi t'avais consacré, e já te constatou. Você veio aqui na terra c'est pour remplir des formalités. e para cumprir uma Tu formalidade. as été déjà créé au ciel. Você já foi criado lá no céu. Maintenant, ceux qui n'ont pas connu Aí, aqueles que não les conheceram origines célestes, a origem celestial, quand ils sont venus sur la terre, quando vieram na terra, même à l'église, mesmo na igreja, et là où vous allez tuer les athées, et là où vous allez tuer les athées, a coisa que vai mexer com ele não tá. il n'a pas une adresse du ciel. Ele não tem o endereço celestial. Il faut avoir l'adresse du ciel. Você vai ter o endereço celestial. Il y avait 7 fils de Séva. Havia 7 filhos do Seva. Il chassait les démons. Eles estavam expulsando demônios. Sortez! Sai! Toi qui tourmentes les femmes, Você que atormenta esse au corpo. nom de Jésus-Christ, Paul prêchait. Em nome de Jesus que o Paulo está pregando. Les démons qui étaient là, O demônio que estava ali. il répondait, Ele respondeu. nous connaissons Paul, Conhecemos Paulo. nous connaissons Jésus. Conhecemos também Jesus. Et toi, E você? écoutez-moi, Escuta. si tu n'as pas l'adresse céleste, Se você não tem endereço la celestial, maladie va plaquer avec a toi. doença vai implicar Les contigo. sorciers vont plaquer avec toi. Anjos vão implicar contigo. Parce que tu n'as pas une adresse. Se você não tem endereço, C'est par les gens qui sont connus d'avance. eu estou falando das pessoas que já foi Ceux conhecido. qui ont connu d'avance, Aquele que foi il conhecido, les a préparés. eles se prepararam. Entrer dans un corps. De entrar no corpo. Prospère. Eu sou Je eu. suis une enveloppe. Eu sou um Et fenômeno. le vrai moi de moi, Mas verdadeiro c'est mon esprit. é meu espírito. Il entre du ciel. Eu sou um filho do céu. C'est pourquoi É por isso, cette semaine, essa semana, tu dois incarner une présence. você vai encarar uma presença. Tu existes. Você existe. Tu existes. Você existe. Quand tu existes, Quando il existe, faut dégager quelque chose. você precisa pegar uma Et coisa. là, c'est important. J'interdis la maladie. Eu emprego a doença. J'interdis la mort. Emprego a morte. Tu ne mourras pas Você avant. não vai morrer antes. Montre-moi celui Mostra qui que a besoin de t'enterrer avant le moment. a gente tem antes do seu tempo. Non, tu as été connu au ciel. Não, você já foi conhecido lá no céu. Tu es connu au ciel. Você foi conhecido lá no céu. Oh, voilà les gens de la terre. Olha as coisas da terra. Ils n'ont pas l'adresse du ciel. Está falando que eles não têm endereço do céu. Moi, j'ai connu l'origine du ciel. Eu conheci a origem do céu. Quand je rencontre mes amis du ciel, Quando encontra meus irmãos do céu. quand on parle des choses du ciel, Quando a gente fala sobre as coisas do céu, ils s'agitent, eles começam a se mexer. ils se disent, Eles se falam. là c'est notre ami du ciel. Ele é nosso amigo do céu. Ceux qui sont de la terre, Mas aqueles que são da terra, regarde comme ça. olha pra você. Oh, comment c'est. Alléluia. Vous allez voir. Vous reparlez tous les Você vai sair com uma dose hoje. Alléluia. Amém. Vous allez impacter. Você vai ser impactado. Semaine nous allons au camp. Que essa semana seja a semana de milagres. Nous sommes des esprits Somos espíritos connus. conhecidos. Celui que Dieu n'a pas connu, Aquele que Deus nunca conheceu. même s'il vient à l'église, Mesmo se ele vem na il igreja, doit poser des actes qui Et- vont étonner beaucoup de gens. ele vai fazer atos que vai admirar muitas pessoas. Il n'a pas d'adresse Ele não tem endereço dans le ciel. no céu. Nous connaissons Paul Conhecemos Paulo et nous connaissons Jésus. e também conhecemos Jesus. Et vous, E você? et les démons, démons sont même dans sa délivrance. O demônio até mesmo acredita a pessoa que está fazendo libertação. C'est toi, Você, je vais te tuer. eu vou te matar.
Ele se aproximou do pastor. Oh, fala para ele. Tout le monde Todo mundo n'est pas appelé à faire la délivrance. nós somos chamados a fazer libertação. Et nous ne sommes plus. E não somos iguais. C'est une grâce. É uma graça. Alléluia. Amém. Le dimanche passé, No domingo passado, j'avais parlé ceci. eu falei o seguinte: Il y a une famille há uma família qui cherchait Dieu. que procurava a Deus. On les a montrés, voilà, Jésus est Dieu. Mostrando para ele: olha, Jesus é Deus. Ils demandaient à Dieu. Eles pediram a Deus: Jésus, donne-moi le travail. Jesus me dá emprego. Jésus, donne-moi l'enfant. Jesus me dá filhos. Jésus, donne-moi. Jesus me dá. Et Jésus ne répond pas. E Jesus não estava respondendo. Cette famille était inquiète. Aquela família ficou mesmo preocupada. Il dit ceci. Eles disseram o seguinte: Jésus là que tu vois, aquele Jesus que você il vê, est né avec la famille. ele nasceu com uma família. Laissez-moi aller voir son grand frère. Deixa Son eu petit frère. visitar o seu irmão mais novo. Ils sont allés voir Jacques. Foram visitar Tiago. Jacques, Tiago, toi tu connais ton grand você frère. conhece seu irmão. Tu connais le chemin de son cœur. Você conhece mesmo o caminho do seu coração. Depuis qu'on insiste, E eles estão insistindo. il ne répond pas. Eles não estão respondendo. Qu'est-ce qui ne va pas? O que está acontecendo? Jacques leur a répondu. Tiago diz: Si vous demandez, se você está vous ne pedindo, recevez pas. você não está C'est parce que recebendo. vous demandez mal. É porque você está pedindo mal. Toi, tu ne connais pas Jésus. Você não conhece Jesus. Nous allons organiser une fête Vamos organizar uma festa. et nous allons inviter E também vamos convidá-lo. Jésus et sa maman là. Jesus e sua mãe na festa. Quand la maman est venue, Quando a mãe chegou, la maman fait constant. a mamãe observou. Parce que la maman avait gardé des souvenirs. Pois a mamãe tinha lembranças. Quand le berger sont venus, Quando os pastores les vieram, bergers ont parlé. os pastores falaram. La maman a gardé les souvenirs. A mãe estava guardando as Quand les lembranças. mages sont venus, Quando os magos la vieram, maman a gardé les a souvenirs. mamãe estava guardando Et la lembranças. maman n'a pas questionné son fils. E a mamãe não perguntou seu filho. Elle connaît que son fils est en Dieu. Ela sabia que o seu filho era Deus. Elle connaît que son fils est pai. Ela sabe que o seu filho é pai. Et elle s'est approchée. E também se aproximou. Elle dit à son fils, Ele disse ao seu filho: ils n'ont plus de vin. eles não têm mais vinho. Il n'a pas questionné. Ele não Elle perguntou, a posé les problèmes. mas ele mostrou o problema. Beaucoup de gens, Muitas pessoas, Dieu ne leur répond pas Deus não responde, parce qu'il questionne Dieu. pois eles perguntam a Deus: Pourquoi tu as voulu? por que você queria? Pourquoi? Por quê? C'est pai. É o pai. Quand mon enfant commence à me poser des questions, pourquoi? Quando meu filho começa a fazer as perguntas, por quê? Tu n'as pas, tu as la crise du civisme en toi. Quer dizer que você tem uma crise de civismo em si. On pose pas la question au papa que papa, pourquoi tu as voulu que je sois au Brésil là ou là? Não pode fazer a pergunta do seu pai para dizer que pai, por que você quer que a gente viesse aqui no Brasil? Tu me poses les problèmes. Você mostra o problema. Père, Pai, tu connais moi. você sabe, J'ai le vif désir d'aller au Canada. eu quero mesmo, eu tenho um desejo grande para ir no Canadá. Mais le président Joe Biden, Mas o presidente Joe Biden, il a dit, ele diz, je n'ai pas besoin de faire passer les gens ici. ele não precisa deixar as pessoas passar. Joe Biden, c'est un homme. Joe Biden é um homem, C'est une personne. é uma pessoa. Tu viens ici au Brésil, Você vive aqui no Brasil, comme il a dit, o Copa diz, les billets est $2,500. passagem agora é $2.500. Mais tu avais déjà les réflexes du voyage. Mas você já tinha pensamento de viajar. Maintenant, tous tes réflexes Mas todos os seus pensamentos et entre les voyages. estão agora na viagem. Maintenant, tu ne retournes pas poser ton cas à celui qui peut te donner l'opportunité. Agora você não volta para mostrar seu caso naquele que pode te dar a oportunidade. Pai, je suis venu auprès de toi. Pai, eu vim diante de ti. J'ai besoin de voyager. Eu quero viajar. Moi, j'ai fait voyager une sœur Eu fiz viajar uma irmã avec $800. com $800. Elle s'est retrouvée aux États-Unis. E ela se encontrou lá nos Estados Unidos. Elle était chez moi à la maison. Ela estava na minha casa. Elle n'avait plus même l'idée de voyager. Ela não tinha nem pensamento de viajar. Et je lui ai posé la question. E eu fiz a pergunta. J'ai un groupe de mes frères qui sont en train de voyager. Eu tenho um grupo de meus irmãos que estão viajando. Est-ce que je peux te faire voyager? Será que você pode viajar com eles? Il dit oui, pasteur. Ela disse sim, pastor. Mais cet argent, Mas esse dinheiro, je vais le retourner à Kinshasa. eu vou mandar em Ce Kinshasa. n'est pas pour moi. Não é meu. Moi, j'ai dit non. Eu falei, Tu não. vas laver cet argent. Você vai viajar com esse J'ai dinheiro. appelé mon fils. Eu chamei meu filho. Beaucoup dans le groupe. Ele quer meu filho para entrar no seu Et grupo. vous allez entrer. E você vai com eles. Ce que j'aime beaucoup,
À chaque étape, em cada etapa, il confessait le Dieu de prospère. ele estava confessando o Deus do próspero. Oui. Si tu ne confesses pas le Dieu de paille, Se você não confessa o Deus do seu pai, comment tu seras répondu? como que você terá a resposta? $800. $800. Adam to otini bona nzela te. Ele não tem ninguém para mandar dinheiro. Akoma. Chegou. Pe espace à toi mon babengia que nous sommes. E infelizmente foi chamado para ser julgada. Faut tchaka nzambe na misala. Você precisa colocar Deus na obra. Il n'a pas questionné Dieu. Ela não perguntou. Il a posé les problèmes. Mas ela mostrou o problema. Tu as posé pour me écouter tataza motema ofu. Se você mostrou o problema e encontrou o pai com bom coração, un peso chave spirituel. ele vai te dar uma chave espiritual. Toi qui ne va foro nzela. Em cada lugar que você vai, a porta será aberta. Il y a un frère qui était ici. Há irmão que estava aqui nessa igreja. Il a voyagé. Ele viajou Sous Nicodème. sobre Nicodemo. Tu connais sous Nicodème? Sabe como Nicodemo viaja? Basta y bate. O pastor não sabe. Le roi la patrona qui Angola sika. Como as pessoas que vieram do Angola bem, não faziam muito Avec tempo bon de réseau les gars histoire en bon. Utika mana chez les bino. Deixa eu vou gerenciar esse dinheiro. Eu lá na cabeça. La katisika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tala. Même si c'est votre frère. Eu falei que não, é vosso irmão. Ok, naï. Leva ele. Va foutre les billes. Pagaram para ele passagem. Si va ticket na Mexique. Até que deixaram ele em México. A conta pe. Ele também já entrou. Azo chaka ba manto minene na Facebook. Ele colocou a minha mãos lá no Facebook. Sako bem atanga. Nem me ligar nenhuma vez. Wana banzemi. Aí com as músicas. Ona baka mingi ngai na batama na família passe. Se falaram muito da sua família bem pobre. Alléluia. Amen. Mais bato bakendaka na ye. Mas as pessoas que levaram ele, À tout moment, todo il tempo, soutient l'église. ele sustenta a igreja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon compte qui Brazzaville, le ministère amène Brazzaville. Que veio do ministério Amém do Brazzaville. Brazzaville. Aïe. Veio. À ça plus moins mon rara. Fez pelo menos mês aqui. Père. Pai, Ah, ok. estou viajando. Ah, ça Brazzaville. Estou a pessoa do Brazzaville. Ouais, là, quel est le Eu posso ir naquele caminho. ok. Eu vou assim. Aux anabato. Você tem pessoas? Des pasteurs. Não, pastor. Vous allez à la baie. Espera, eu vou ligar. Va là-bas aux États-Unis. Eu vou ligar meus filhos que estão nos Estados Unidos. Conversa com eles. Tape le chose ok. Em cada etapa ela estava Ah, indo. il va orienter. Os meus filhos estavam orientando ele. Ah, à Washington. Ela está agora em Washington. Alléluia. Amen. Ça, c'est. On pose le problème au père. É que a gente está mostrando Si o le problema do père pai. physique, Se o pai físico, il répond aux enfants. ele responde seus Et filhos. comment le père E como o qui pai est aux cieux que está no ne céu peut pas te não répondre? pode dar uma resposta. Il est plus que moi. Ele é mais que eu. Quand tu lui poses les problèmes, Quando você depõe o seu il va te problema, répondre. ele vai te responder. C'est ça. É isso. Prier, Ora, ce n'est pas multiplier beaucoup de paroles. orar não é multiplicar as palavras. Alléluia. Amen. Je vais te prêcher quelque chose ce matin. Eu vou te pregar uma coisa na manhã de hoje. J'aime beaucoup ça. Eu gosto muito. J'aime ce que je vais te prêcher. Eu amo muito o que eu vou pregar. Je sais que toi aussi tu aimes, Eu sei que você também vai gostar. mais tu as la crise de ça. Só que você tem crise. Lisez les Écritures. Vamos ler a Bíblia. Acte 8, 13 à 17. On peut lire les Écritures, c'est vous. Pode ficar de pé, vamos fazer a leitura. Acte 8, verset 13 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement le miracle et le grand prodige qui s'opérait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux
avant qu'il ressuscite le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit, parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Paul Center. On acclame Jésus. Ça va dépendre de la parole. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup l'esprit. Aujourd'hui, je vais parler de l'esprit. La prière de l'esprit est au-dessus de toutes les prières. Oui, si, j'aime l'esprit. L'esprit, c'est l'essence de toutes choses. Oui, la Bible dit ceci. Dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est tout ce qu'on voit n'a pas été fait comme ça. Et sorti dans l'invisible. Le monde que nous voyons est sorti dans le monde invisible. Je parle en voix basse. Tout ce qu'on voit dans le monde est l'œuvre de l'invisible. C'est l'invisible qui a créé le visible. Le visible a créé le visible. Écoutez-moi, il y a plein de chrétiens aiment la spiritualité. Jean chapitre 4, verset 24. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue. Ça ne sera jamais à la montagne. Le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Écoutez-moi, l'esprit est en vérité. Ça, c'est quelle dimension? C'est l'esprit qui crée la vérité. C'est l'esprit qui crée la foi. La Bible dit priez en tout temps. Esprit. Écoutez-moi, au-delà des Écritures, il y a un autre monde. Au-delà des Écritures, il y a une autre dimension. C'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension de l'esprit. Il y a plein de gens n'ont pas de Saint-Esprit. C'est la même chose. Ils ont une difficulté de parler au Créateur qui est esprit. Amen. Il faut monter dans cette dimension. Parce que lui-même est esprit. C'est pourquoi quand vous êtes à l'église, il ne faut pas regarder. Venez à la présence du Créateur. Au Créateur. Non. Alléluia. Amen. Hier, j'avais dit aux musiciens, je dois changer la façon de modérer le culte. Pour le dimanche, ce sera seulement des sujets. L'adoration et l'invocation de l'esprit. C'est le culte d'adoration. Mais c'est préparer en conséquence. Donc préparez les chansons de 1 heure du temps. Vous allez faire enchaînement. Si tu viens en temps, vous allez être au recours de votre dimension. Parce que pour monter dans les degrés de la spiritualité, faites en tout temps. Priez en esprit. Écoutez, l'apôtre Paul, il est allé plus loin. 1 Corinthiens 10, 13. Il dit ceci. L'esprit sonde le profondeur de Dieu. Nous ne savons pas quoi parler. Quelle parole? Quelle parole? Vous allez convaincre Dieu. La Bible dit nous ne savons pas prier. C'est l'esprit qui nous donne quoi parler.
que você vai assim, Tu ne changes pas. Você não muda. Il y a des gens qui ont pris Há pessoas que têm lição. en esprit. Espírito. Tu gardes d'abord silence. Você mesmo fica quieto. Tu gardes d'abord silence. Você fica quieto. Parce que cet esprit Pois aquele est espírito en train de chercher está procurando la parole qui incarne la volonté de Dieu que vous allez parler. a palavra que encarna a vontade de Deus para você falar. Il va sonner. Ele vai saber. L'esprit O Espírito va prendre les ele paroles. vai pegar a palavra Qui va rencontrer Dieu à ce moment-là? que vai encontrar Deus naquele momento. Et il te donne dans la bouche. E ele me tira na Tu boca. commences à E parler. você começa a Et falar. Dieu bénisse Anne. Que Deus abençoe Ana. La Bible dit, A Bíblia diz. elle est allée au temple. Ela foi no templo. Elle manquait les verbes. Ela faltava a Elle palavra. manquait le vocabulaire. Ela faltava o que Elle dizer. a remonté les lèvres. Ela ficava mesmo. Et l'homme de Dieu, il a dit, Aí o homem de Deus qu'est-ce que disse: tu fais là? O que você está Tu ne fazendo? sais pas. Você não Le sabe. silence de Dieu. O silêncio de Tu Deus. ne sais pas. Você não sabe. Quand Dieu garde Quando silence, Deus fica il quieto, te donne les paroles. ele me dá as Quand palavras. moi je garde Quando silence, eu fico quieto, il prend la parole. ele pega a Il palavra. y a un esprit Olha, Espírito, monté dans la dimension. sobe na dimensão. Monté dans la dimension Sai charnelle. na dimensão carnal. Oh, jamais de la Você prière. não toca na ilha da oração. Às vezes você Oh pensa: Dieu, oh c'est Deus, toi qui es Seigneur. você é o Senhor. C'est fini. Acabou. Non, non. Não. C'est le Dieu mystère. Ele é Deus do Il se mistério. cache Ele se pour esconde naturel. para você tirá-lo. Convaincre. Para nos convencer. C'est pourquoi l'Ancien Testament, É por isso no Antigo on Testamento utilisait le mot invoquer. utilizando a palavra invocar. Invoquer. Invocar. Eles savent auprès de De toi. desejar de ti. Ils sont Ele sabe les profondeurs de Dieu. as profundezas de Voilà le Deus. bien de l'esprit. Olha o bem do Espírito. L'esprit O Espírito peut prendre ele pode pegar quelque chose uma coisa qui peut réaliser. que pode realizar 2025 pour toi. em 2025 para Tu você. te donnes en 2023. Deus te dá como? Tu pries charnellement. Você prega Des prières mentales. a sua oração mental. Des calculs. A oração mental. Prière. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime l'esprit. Eu amo muito o Espírito. J'aime le Saint-Esprit. Eu amo muito o Espírito Des Santo. fois, quand j'entre à l'église, Às vezes quando eu entro na igreja, je ferme la bouche et je regarde. eu fico mesmo observando. Je vois l'attitude des chrétiens. Eu vejo a atitude das Ils sont venus pessoas chercher que Dieu. vieram buscar a Ils sont Deus. fatigués dans leurs problèmes. Eles são casados com Ils ne problemas, savent pas adorer Dieu. mas não sabem adorar Deus. Prendre les décors de l'esprit. Prendre les décors de l'esprit. Les décors de l'esprit. Pegar Je sors poulet et pegar a corda do Espírito. Jesus, Jesus. Alléluia. Amém. Ne pas vers le Saint-Esprit. Não briga com o Espírito Santo. Saint-Esprit, O Espírito c'est Santo le Seigneur de l'Église. é o Senhor da igreja. Je disais non. Eu estava dizendo, Nous, não, nous sommes l'église de l'esprit. somos a igreja do Espírito. Dieu parle. Deus fala. Dieu nous montre. Deus nos mostra. Dieu nous oriente. Deus não nos Là où orienta. il n'y a pas l'esprit, il Onde não tem n'y Espírito, a pas la vie à l'église. também não tem a vida na Il y igreja. a l'administration. A administração. Amém. Je sais, il y a ça, il y a Você ça. sabe, tem esse e aquilo. L'esprit peut me O parler. Espírito pode me falar Adorer. de adorar. Adore. Vamos adorar. Parce qu'il n'y a pas un modèle de conduire l'église dans la vie. Pois não tem como modelo para seguir, para conduzir a oração. Sont venus adorer Viemos adorar le Créateur. o Criador. Mais il faut monter à l'étape. Mas você precisa subir numa C'est etapa. vrai qui te combat. Aquele que te C'est combate un autre esprit. é o Espírito. Tu ne le connais pas. Você não Il conhece. t'attaque. Ele te ataca. Mais toi, tu le vois physiquement. Mas você está vendo Toi aussi. fisicamente. Você também Il faut monter precisa dans cette subir dimension. naquela dimensão. Dans cette dimension-là, E também essa les dimensão, chrétiens n'aiment pas. os cristãos não gostam. Tout ce que tu cherches, Tudo que você tu peux procura, l'attirer dans le monde invisible. você pode ir atirando no mundo invisível. Você Tu invoca, ne parles. você fala, Il vient. ele vem. La Bible nous a tout dit. A Bíblia diz tudo. L'apôtre Paul a dit. Paulo diz: Marchez selon l'esprit. anda sobre o Espírito Pour n'accomplir pas les désirs de la chair. para não fazer o desejo da carne. Eh, Sim, c'est que l'esprit quer dizer que o Espírito te contrôler en tout. pode te controlar em tudo. J'aime la Bible. Eu gosto muito da Là, nous Bíblia. venons de lire. Onde que acabamos de ler? Acte 8. Em Atos Il y capítulo avait un 8, magicien. havia mágico. Simon le magicien. Simão o mágico. Il faisait des miracles. Ele fazia Dans milagres. toute la Samarie. Toda a Samaria. Crie en lui. Eles criaram nele. Ah, Sim, c'est comme
aussi moi. E como eu. On m'a invité. Foi convidado. Le pasteur m'a invité, m'a dit. O pastor que me convidou disse: vous allez délivrer Minas Gerais. Você precisa libertar Minas Gerais. Oh, délivrer. Libertar Minas Gerais. Minas Gerais. Et ce sont des choses que moi j'aime. E são as coisas que eu amo muito. Parce que je prêche le Dieu des cas compliqués. Pois eu prego um Deus do caso complicado. Je ne prêche pas Jésus mental. Eu não prego Jesus mental. À quoi sert tu me donnes l'onction? Em qual que você me dá? Para que serve me dá L'onction c'est pour le service. A unção é para o Pour serviço. que les malades viennent soient guéris. É para que os doentes C'est que les problèmes soient la solution. Para quem tem problema tem que ter a solução. Son onction avait un programme. Ele mesmo, a sua onça tem um problema. Ton onction a un programme. Toda onça tem Il y problema. a un programme de ton onction. Não é um problema da sua onça. Ils sont là pour me ramener mon pied. A não expulsa de Non, 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 non. Não. Toute onction Toda onça a un programme. tem um programa De libérer les captifs. de libertar o cativo. Chasser les démons. Expulsar De prier pour les malades. de orar para doentes. On m'a invité. Foi convidado. J'ai pris Christina Peguei a irmã Cristina et Kesevan. e também a irmã Karina. Vamos. Nous sommes allés là-bas. Chegamos lá. Moi j'étais chez le pasteur. Ele estava na casa do pastor. Et ils étaient aussi chez une maman pasteur. E eles também estavam numa casa de uma J'avais missionária. 2 villes à prêcher. Havia duas cidades para J'ai pregar. prêché à Kataguas Eu preguei em et Cataguás j'ai prêché à Leopoldine. e também em Et Leopoldina. j'ai commencé à Leopoldine. E comecei em Leopoldina. C'était terrible. Era terrível. Terrible. Terrível. Il y a même dans mon YouTube, il y a ces histoires-là. Se você ver no meu canal do YouTube, tem aqueles On programas. m'a dit que celle-là, c'est une prophétesse de l'église. Dizendo para mim que aquela é uma profeta da igreja. C'est elle qui prophétise. É ela que profetiza. Je me dis Camille. Eu falei, vem. Là-bas, je parlais anglais. Aí lá eu falava em inglês. Camille. Vem aqui. Je suis trop préparé. Estou preparando para Il isso. faut anglais écouter. Alléluia. Amém. Camille. Vem aqui. Toi qui tout le monde sait quoi que. Você que acredita como sai. O pastor falou, mas foi ele que profetizou. Quem é você aqui nesse corpo? Bima. Sai. Papa Mouaïwa. Pai veio, 18 ans. 18 anos. Até les maladies. Colonel, attends, voilà, terminé. Ele anda mesmo, não anda direito. Sauter na YouTube na live. Se você olhar no meu YouTube, Arrumar les services de Minas Gerais. está escrito o serviço de Minas Gerais. Pendant que j'ai prié pour lui. E como que está orando para ele? Donc c'était un événement terrible. Era evento terrível. Ma fille est là et témoin. A irmã que já está ali está Terrible. terrível. J'ai prié pour lui. E está orando para ele. On a commencé à marcher. Vai começar a andar. Un autre papa était à côté. O outro pai estava do lado. Lui aussi. Ele também. Il commence à marcher. Começou a andar. On a vécu des miracles. A gente fez milagres. Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso. Dieu honore. Deus honra. Ça s'élève